Oi, acho que é inegável que todo mundo quer se sentir bonito. Não sendo à toa que por isso o vídeo de como melhorar sua aparência ou de como ter um corpo perfeito fazem tanto sucesso no YouTube, que cosméticos são um dos produtos mais vendidos pelo mundo todo e que a procura por clínicas de cirurgia plástica vem se tornando cada vez mais frequente. Porque ser bonito não é algo que somente eleva a nossa autoestima e faz a gente se sentir bem com nós mesmos, como também ela faz com que as pessoas nos enxerguem de maneira mais positiva, o que não se pode dizer que acontece sempre com pessoas consideradas feias. Pessoas consideradas feias, em comparação com pessoas consideradas bonitas, são mais prováveis de sofrerem bullying e serem pré-julgadas por conta de sua aparência. Algo que existe até uma palavra em inglês para se referir a casos como esses. Lookismo é um termo que se caracteriza pela discriminação e preconceito contra uma pessoa a partir de sua aparência física, podendo afetar essa pessoa em diferentes campos de sua vida, como no amor, na formação de amizades e até mesmo de modo profissional. E muito provavelmente você nunca deve ter ouvido falar nessa palavra, não só porque ela é em inglês, mas também porque esse assunto não é tão comentado entre as pessoas, e que eu só fui descobrir que isso era um problema lendo uma webtoon coreana que acaba levando essa mesma palavra como título da obra. E é disso que eu quero falar sobre. Hoje eu quero te mostrar como essa questão do lookismo é mais séria do que aparenta e que consegue prejudicar a vida de diversas pessoas pelo mundo todo. Ah, e antes que alguém comente, sim, eu sei que tem a versão em anime dele na Netflix. Porém, muitas coisas que eu irei falar aqui ainda não aconteceram no anime. Então, por isso tudo que eu irei falar será baseado 100% na webtoon. E com isso explicado, primeiramente, deixa eu começar te falando do que se trata a história de Lookism. Em Lookism, a gente acompanha um garoto chamado Daniel Park, um garoto que sofre bullying diariamente pelas pessoas de sua escola, principalmente por um cara chamado Logan. E por não ser afortunado com dinheiro e ser criado apenas por sua mãe, que precisa trabalhar arduamente para conseguir o sustentar, Daniel acaba não tendo outra alternativa a não ser aguentar diariamente humilhações e agressões feitas por essas pessoas. Porém, isso acaba mudando quando um dia sua mãe acaba descobrindo o que ele vinha passando dentro dessa escola, decidindo, mesmo com todas as dificuldades financeiras, transferir ele para uma outra escola em outra cidade, onde ele precisaria morar sozinho, permitindo Daniel finalmente fugir de todo esse abuso e sofrimento que ele vinha passando, para começar uma vida nova em um novo lugar onde ninguém o conhecia. Ao menos era esse o seu plano. Porém, já no seu primeiro dia nesse lugar novo, Daniel acaba confundindo as intenções de uma garota, achando que ela estava dando em cima dele, fazendo com que ele acabasse sendo espancado no meio da rua pelo seu suposto namorado. O que levou ele a ter um vídeo de toda essa situação postado na internet para milhares de pessoas verem, destruindo qualquer chance que ele tinha de começar do zero sem ser algo de zoação. Ao menos, era isso que ele acreditava. Porém, após adormecer, Daniel acorda no meio da noite para ir até o banheiro, e quando ele se olha no espelho, ele se surpreende ao ver que ele não era mais ele, e sim uma pessoa totalmente diferente. Misteriosamente, Daniel acabou ganhando um novo corpo, um corpo totalmente diferente do seu original e que era basicamente perfeito. Porém, não era como se o seu outro corpo tivesse simplesmente sumido, porque quando ele olha para trás, ele se surpreende novamente ao ver que seu corpo original ainda estava deitado dormindo. E, confuso com tudo isso, ele tenta se acordar para falar consigo mesmo. Porém, quando ele faz isso, ele acaba desmaiando e acordando em seu corpo original, descobrindo que ambos os corpos estavam interligados e que ele podia ficar alternando entre um e outro quando adormecia. A partir daí, ele passa alguns dias fazendo testes para entender melhor como tudo isso funcionava, até chegar o dia onde ele finalmente teria que ir para sua escola nova. E, ainda confuso e sem saber o que fazer direito, Daniel toma a decisão de ir para essa sua nova escola utilizando seu novo corpo. Algo que ele não tinha como saber na época, mas que mudaria sua vida completamente e traria terríveis consequências para ele no futuro. Porém, eu não irei me aprofundar muito nessas terríveis consequências, porque esse não é o foco do vídeo. O foco é falar sobre como o lookism ocorre dentro dessa história. E isso é algo que a gente começa a ver como funciona através do dia a dia de Daniel usando os dois corpos. Por conta de Daniel agora possuir dois corpos, que eu me referirei de maneiras diferentes ao falar de cada um, quando eu estiver me referindo ao corpo original, eu irei chamá-lo de Pequeno Daniel, e quando eu estiver me referindo ao novo corpo, eu irei chamá-lo de Grande Daniel, ele passa a enxergar como o mundo trata ele diferentemente por conta da sua aparência. Por exemplo, quando ele está como Grande Daniel, todo mundo à sua volta o admira, todo mundo quer estar perto dele e quer ser seu amigo, sendo visto e tratado quase como um ser celestial. Já quando ele está como Pequeno Daniel, as mesmas pessoas o desprezam, o maltratam e não sentem compaixão por ele, sendo visto como se ele fosse um ser demoníaco. E é bizarro ver isso, já que a única coisa que muda de um corpo para outro é apenas a sua aparência, já que a sua personalidade continua literalmente a mesma. Mas somente com essa diferença em sua aparência, já é o suficiente para fazer as pessoas mudarem totalmente a forma que elas o enxergam e o tratam. Porém, não é somente na relação com outras pessoas que Daniel sente essa diferença, como também na hora de ele arranjar um emprego.
Quando o Daniel sai da sua escola após seu primeiro dia de aula, ele acaba passando por uma loja de conveniência que dizia estar contratando meio período. E como ele foi até lá como grande Daniel para perguntar sobre a vaga, o dono da loja automaticamente quis o contratar, oferecendo até pagar o máximo possível, mesmo nem sabendo se Daniel era qualificado o suficiente para o trabalho. Porém, quando ele fala que era para um amigo dele e ele volta como pequeno Daniel, o dono automaticamente recusa o contratar, dando uma desculpa fajuta de que ele não podia contratar estudantes do ensino médio. Porém, após o pequeno Daniel mostrar como ele sabia diferentes marcas de cigarro, provavelmente porque ele era obrigado a arranjar cigarros para as pessoas que faziam bullying com ele, ele acaba convencendo o dono da loja a o contratar. E talvez vendo isso, você possa achar que isso é um grande exagero, e que na vida real, as coisas não são tão drásticas desse jeito. Mas acredite em mim que elas são, e conseguem ser bem piores do que isso. Enquanto eu estava pesquisando mais sobre essa questão do lookismo, eu acabei encontrando um post no LinkedIn de uma moça chamada Lindsay, relatando a sua experiência sofrendo lookismo. E é um relato que te deixa bem triste e indignado por ver como uma pessoa pode passar por tantas situações ruins apenas por ser considerada feia. Esse post, ela fala como as pessoas, frequentemente ao olharem para ela, a consideram uma pessoa louca ou idiota. Como na sua infância, se ela não tivesse nenhum amigo na sala de aula, ela era constantemente deixada de lado na hora de fazer trabalhos em grupo. E se as pessoas eram forçadas a fazer grupo com ela, elas se sentiam frustradas por ter ela junto. Como as pessoas se achavam melhor do que ela dentro do trabalho apenas por se considerarem mais bonitas. Entre muitas outras coisas que te fazem pensar do porquê não só a Lindsay, mas com certeza diversas outras pessoas precisam passar por esse tipo de situação. Tipo, como alguém pode achar normal maltratar e humilhar uma pessoa apenas por conta de sua aparência? Será que as pessoas só são ruins de natureza mesmo? Ou existe algum outro motivo para fazer elas agirem dessa forma? Bom, foi pesquisando um pouco mais sobre como funciona o lookismo que eu acabei encontrando um motivo que talvez consiga explicar o porquê disso acabar acontecendo. Existe um certo estereótipo que se é criado na mente de algumas pessoas que faz elas acreditarem na frase "o que é bom é belo". Ou seja, muitas pessoas enxergam uma pessoa bonita como alguém mais moral do que uma pessoa considerada feia. E esse estereótipo que se é criado se deve muito por conta de algo chamado efeito halo. E não, eu não estou falando desse halo. O efeito halo basicamente consiste na capacidade da nossa mente de criar uma visão completa sobre algo a partir de uma única característica apresentada. Ou seja, se uma pessoa for considerada bonita, todas as suas outras características são elevadas e vistas de forma positiva, fazendo a gente automaticamente assumir que essa pessoa é alguém bom, gentil, confiável, entre outras qualidades positivas. Já se essa pessoa for considerada feia, todas essas características são diminuídas e vistas de maneira negativa, fazendo a gente automaticamente assumir que ela é alguém ruim, não confiável e até mesmo perigosa. Então, talvez por isso algumas pessoas acabam tratando quem elas consideram feias de maneira tão cruel. Porque esse efeito faz a mente dessas pessoas, inconscientemente, enxergar pessoas consideradas feias como uma possível ameaça. Mas é claro que o que eu tô falando aqui não pode ser levado como uma verdade absoluta, já que isso é apenas uma teoria criada pelas vozes da minha cabeça para tentar explicar o porquê das pessoas agirem dessa forma, já que não existe nenhum estudo, pelo menos até onde eu sei, que realmente comprove que isso seja um dos motivos que leve ao lookismo de acontecer. E mesmo que seja, isso não significa que isso é ok. É preciso se livrar desse estereótipo e entender que a gente não pode basear uma pessoa por completo apenas por conta de uma característica, ainda mais se essa característica for sua aparência. Porém, essa questão do efeito halo consegue ser ainda mais problemático do que aparenta, já que ao mesmo tempo que esse efeito prejudica as pessoas consideradas feias, ela beneficia as pessoas consideradas bonitas, o que pode acabar abrindo margem para uma pessoa mal intencionada acabar se aproveitando disso para manipular as pessoas à sua volta. E isso é algo que nos é mostrado acontecendo dentro do Webtoon quando Daniel vai para um retiro escolar. Nessa parte da história, Daniel e sua escola saem em viagem para um retiro escolar, onde eles passariam alguns dias. E chegando lá, eles são recebidos por dois instrutores. O primeiro é um cara alto, magro e de ombros largos que usa o apelido de Zeus. E o segundo é um cara baixo, gordo e com espinhas na cara que se chama Wonbin. E esses dois personagens são muito importantes nessa parte da história, não só porque eles conseguem demonstrar essa discrepância de tratamento que ambos sofrem por conta da aparência, como também eles mostram como a aparência não determina o caráter e a personalidade de uma pessoa. Nesse arco da história é mostrado que alguém estava tirando fotos escondidas das garotas que estavam nesse retiro, e postando elas em algum site na internet. E de início para nós leitores, tudo indicava que o responsável por isso era o Wonbin, já que uma das garotas que teve sua foto postada era uma garota chamada Mira, que, por acaso, é a mesma garota que eu falei no começo do vídeo, que o Daniel acabou achando que estava dando em cima dele. E, a todo momento, era possível ver o Wonbin olhando para ela de forma suspeita, fazendo a gente começar a suspeitar de que ele era o responsável por tudo aquilo. O que acaba ficando muito mais óbvio quando, em determinado momento,
é mostrado o Bombim com o celular na mão, contendo a foto dela, e falando que precisava encontrar. O que acaba acontecendo quando ele vai até o depósito e encontra não só ela lá, mas eu junto também, fazendo ele, ao ver aquilo, se enfurecer e partir para cima dele com tudo, o que acabava confirmando que o Bombim era realmente culpado por aquilo tudo. Porém, é aqui que o plot twist acontece, porque na verdade, esse tempo todo, aquele celular não era de Bombim, e sim de Zeus, ou melhor, Kim Remin, o procurado da polícia por estupro. Com certeza, muitas pessoas que estavam lendo essa parte da Webtoon devem ter acreditado fielmente que o culpado era o Wonbin, por conta de toda a forma que o autor fez parecer que era ele. Porém, uma coisa que eu acho engraçado sobre isso é que, na minha opinião, até assim, o autor consegue mostrar como no Kisame pode acontecer. Porque, mesmo o autor fazendo parecer que o culpado era o Wonbin, ele em nenhum momento tinha confirmado isso. Todos os momentos que foram mostrados dele parecendo suspeito, na verdade era ele apenas ficando de olho em Remin, para ver se ele não tentaria alguma coisa. E também era ele esperando o momento oportuno para avisar Mira sobre ele. Só que, por um Wonbin ser considerado feio, muitos leitores devem ter tirado uma conclusão precipitada e o consideraram culpado por ter tirado aquelas fotos. Porque, como eu expliquei sobre o efeito Halo, a mente das pessoas geralmente já associa alguém considerado feio com uma pessoa ruim. E isso é algo que Remin também possui total compreensão sobre. Remin percebeu desde que era uma criança que não importava o que ele fizesse, as pessoas iriam o perdoar e ficariam ao seu lado apenas pelo fato dele ser bonito, fazendo ele crescer e se tornar um maníaco com uma mente deturpada, achando que ele podia fazer tudo e que nenhuma de suas ações teria realmente alguma consequência. E por isso essa questão do efeito Halo é tão problemática e perigosa, porque pessoas como Remin podem acabar utilizando disso ao seu favor para cometerem crimes e não terem medo de serem pegos. Porque, na mente dessas pessoas, elas acreditam que por serem considerados bonitos, ninguém os enxergará como perigosos, ou capazes de fazer algo ruim. E se forem apontar o dedo para alguém, sempre apontarão para as pessoas consideradas feias e não para eles. Ao menos no fim de tudo, Zack, o amigo de Mira, que sim, é também aquele mesmo cara que acabou espancando Daniel no começo da história, acaba aparecendo e salvando ela antes que algo terrível pudesse acontecer, dando uma bela surra nele até os policiais chegarem e prenderem Remin, permitindo que ele nunca mais cometesse algum crime como esse novamente. Eu particularmente gosto bastante dessa parte do Webtoon, porque ele consegue mostrar como esse estereótipo de que quem é bonito é bom e quem é feio é mal está completamente errado. Porque é impossível a gente conseguir ter uma visão completa de uma pessoa apenas pela sua aparência. Mas outro motivo que também me faz gostar bastante dessa parte é o Bombim. Porque ele é um personagem que tem uma curta aparição dentro dessa história, mas que consegue, ao menos para mim, ser bem marcante. Porque ele não deixa o fato dele ser considerado feio afetar sua vida ou quem ele é. Mesmo que as pessoas o maltratem e falem coisas que ele sabe que não é verdade, por conta de sua aparência, ele continua sendo uma boa pessoa que faz o que ele acredita ser o certo, sendo bem diferente de muitas pessoas na vida real que normalmente acabam deixando isso afetar suas mentes e passam a acreditar que tudo na vida gira em torno da aparência, acreditando que se eles não forem bonitos, nada na vida deles irá dar certo. E um bom exemplo que eu posso dar de pessoas assim são os incels. Se você não sabe o que é um incel, basicamente são pessoas, em sua maioria homens héteros, que acreditam ser incapazes de se relacionar com uma mulher. E algo que eu acabei não comentando no começo do vídeo é que o termo lookism é muito utilizado por eles na internet, como justificativa para não conseguirem se relacionar com elas, acreditando fielmente que o motivo por tomarem fora de mulheres seja porque elas só ligam para a aparência de um homem, tirando toda a seriedade que existe sobre esse assunto do lookism, já que na grande maioria das vezes, uma coisa não tem nenhuma relação com a outra. Mas, por algum motivo, incels gostam de acreditar nisso para conseguirem lidar com suas frustrações. É claro que, para algumas pessoas, a aparência possui certo grau de importância na hora delas se relacionarem com outras pessoas, mas isso não significa que todo mundo é assim, e nem que se você não for considerado bonito, a sua vida tenha acabado. Sua aparência não irá te impedir de se relacionar com outras pessoas, e nem de conseguir conquistar seus objetivos. É claro que talvez isso poderá se tornar mais difícil, mas não impossível. Tanto que existe um personagem dentro de Lookism que acaba mostrando bem isso para a gente. Alguém que, apesar de passar por diversas experiências horríveis em sua vida, por conta de sua aparência, não se deixa abalar por nenhuma delas, e continua seguindo em frente atrás de seu sonho, sendo um personagem de grande fonte de inspiração, tanto para nós leitores, como para Daniel. E esse personagem se chama Duck Pion. Duck é um garoto que possui o sonho de um dia ser um rapper famoso, possuindo um talento incrível para isso, mas que infelizmente, por conta da sua aparência, as pessoas constantemente não dão uma chance para ele mostrar esse seu talento, ou mesmo que dão, acabam ignorando, por acharem que ele é feio demais para ser um rapper.
Por exemplo, em determinado momento da história, quando Daniel e Duck se juntam em uma agência para se tornarem trainees, mesmo ambos se esforçando igualmente e estando no mesmo nível, apenas Daniel era elogiado pelas pessoas, enquanto os esforços de Duck eram desconsiderados, e ele era constantemente falado para apenas desistir. Porém, ao invés disso ser um motivo para o desanimar, isso era algo que na verdade o motivava a querer se esforçar cada vez mais para tornar esse seu sonho realidade, não se importando com quão maltratado ou mal falado ele fosse. Porque ele acreditava que se ele continuasse se esforçando, em algum momento esses seus esforços e seu talento para a música seriam reconhecidos pelas pessoas, o que mais pra frente acaba sim se concretizando. O Duck, eu acredito ser um dos personagens mais importantes nessa obra quando o assunto é lookismo, porque ele mostra como, ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, a aparência não é algo que impossibilitará a gente de viver nossas vidas normalmente. É claro que, como eu disse, isso talvez pode se tornar mais difícil, e você possa acabar passando por diversas experiências ruins por conta dela, já que as pessoas em nossa volta conseguem ser sim bem babacas, mas ainda assim, nada disso te impedirá de viver normalmente. Porém, é claro que isso não é algo tão simples de se acreditar como verdade. Ainda mais quando você viveu a maior parte da sua vida com as pessoas à sua volta te maltratando e falando que você jamais conseguiria realizar alguma coisa por conta de sua aparência. E alguém que acaba sendo exatamente assim é o próprio Daniel. Por passar a saber como a vida pode ser diferente dependendo de sua aparência, Daniel passa a acreditar que toda essa sua vida feliz, cheio de amigos, nunca teria sido possível se não fosse pela sua aparência como o grande Daniel, acreditando que ele, como o pequeno Daniel, era uma pessoa inferior, uma pessoa que nunca conseguiria fazer nada em sua vida por ser considerado feio, fazendo com que ele passasse a viver mais como o grande Daniel do que como o pequeno Daniel. Porém, é quando ele sofre um acidente que o impossibilita de trocar de corpo, e Logan, o seu pior pesadelo, volta para assombrar sua vida, que Daniel acaba finalmente entendendo que ele era muito mais do que a sua aparência. Em determinado momento da história, Logan acaba por uma terrível coincidência sendo transferido para a mesma escola de Daniel, fazendo todos os medos e inseguranças que ele acreditava ter superado voltarem com tudo ao vê-lo em sua frente novamente. Porém, como ele apenas ia para a escola como o grande Daniel, Logan acaba não descobrindo quem ele era de verdade, fazendo com que Daniel não tivesse que voltar para sua vida de humilhações e agressões igual no passado. Porém, sua felicidade não durou muito, pois logo após ele sofrer um acidente que o impossibilitou de utilizar o corpo do grande Daniel, Logan acabou descobrindo que ele trabalhava em uma loja de conveniência como o pequeno Daniel, fazendo com que essa só tão desejada vida normal e feliz fosse destruída completamente e voltasse a se tornar um inferno. Algo que é importante se falar aqui é que quando Logan é transferido para essa escola, ele acaba se apaixonando por uma garota chamada Zoe, e ao ver que Daniel era próximo dela, Logan passa a forçar Daniel a aproximar ele de Zoe, o que, mesmo Daniel não querendo fazer, por não possuir nenhuma coragem dentro de si para ir contra Logan, ele acaba não tendo outra alternativa a não ser acatar as suas ordens, fazendo com que Daniel, como última alternativa para conseguir impedir isso de continuar, decida deixar uma carta para Zoe explicando todo o seu passado com Logan e fugir novamente, assim como ele tinha feito na primeira vez. De começo, Daniel pensa em apenas voltar para a casa de sua mãe, porém, por não querer ser um fardo para ela, ele decide procurar outro lugar para ao menos passar a noite, indo parar em um café 24 horas, onde ele acaba tendo seus pertences roubados enquanto dormia, precisando sair de lá e sem outra opção para onde ir, precisando passar a noite na rua, onde acaba conhecendo brevemente um homem que o ajuda nessa sua primeira noite. Só que, ao amanhecer, esse homem já não se encontrava mais ali, e Daniel, ainda sem saber o que fazer ou ir, acaba sendo encontrado por um grupo de jovens que resolvem o ajudar. Porém, passando um tempo com eles, Daniel percebe como as suas visões de mundo eram completamente diferentes. Enquanto eles acreditavam que, como o mundo era injusto, era necessário fazer de tudo para sobreviver, mesmo que isso os levasse a fazer coisas erradas, Daniel, apesar de entender sobre essa injustiça do mundo melhor do que ninguém, simplesmente não conseguia acertar esse tipo de coisa. E, com isso, um dos jovens acaba perguntando se ele queria fazer as coisas do jeito certo então, falando que existia um cara que tinha roubado a empresa onde trabalhava e que mantinha todo o dinheiro dentro de um cano abandonado embaixo de uma ponte, e que se ele queria fazer as coisas do jeito certo, então ele deveria pegar aquele dinheiro para devolver para a empresa, para conseguir a recompensa, fazendo Daniel acabar aceitando. Porém, quando ele está prestes a pegar a mala com o dinheiro, ele toma um susto ao ver que não só o dono da mala estava ali e tinha pegado ele no flagra, mas também que o dono daquela mala era o mesmo cara que tinha ajudado ele em sua primeira noite na rua. Nisso, um dos jovens acaba atacando esse senhor e mandando Daniel pegar a mala e sair correndo dali, o que Daniel acaba fazendo por estar confuso e em choque com toda essa situação. Porém, enquanto corria, na cabeça de Daniel algo não parecia estar certo, e foi ligando os pontos que ele percebeu que tudo aquilo que lhe foi dito não passava de uma grande mentira, resolvendo parar de correr e não entregar a mala para o grupo de jovens. Porém, como Daniel e um dos jovens estavam segurando a mala cada um por um lado,
o zíper acaba estourando e todo o dinheiro acaba voando e caindo no chão, fazendo os jovens apenas irem embora e as outras pessoas que estavam ali em volta irem pegar esse dinheiro. Porém, eles não estavam pegando para si mesmos, e sim para devolver para o Senhor, porque eles sabiam que aquele dinheiro era importante para ele. Depois disso, Daniel passa um tempo com esse senhor e ouve o porquê dele estar com todo aquele dinheiro. Esse senhor, no passado, era fiador da dívida de um amigo, o que acabou fazendo os agiotas passarem a incomodar a família dele também. Então, para que isso não continuasse, ele acaba abandonando a sua família para que eles pudessem viver em paz. Porém, um dia, ele acaba descobrindo que sua filha estava para se casar. Então, ao descobrir isso, ele começa a juntar dinheiro para poder ir no casamento dela. E, mesmo que distante, ver ela se casando, querendo, ao menos por um breve momento, se sentir o pai dela novamente. O senhor acaba aconselhando Daniel a voltar para sua casa, porque continuar fugindo apenas faria ele ficar mais perdido em sua vida, perdendo a chance de voltar para sua vida normal, assim como tinha acontecido com ele. Porém, Daniel ainda possuía medo de voltar e enfrentar seus traumas. Mas é enquanto ele estava refletindo sobre o que fazer, que ele acaba recebendo uma porrada em sua nuca dos mesmos jovens de antes, que voltaram para tentar novamente roubar o dinheiro do senhor. E enquanto eles vão em direção ao senhor, Daniel acaba perdendo a consciência e imaginando que tinha trocado de corpo novamente para o grande Daniel. Só que, ao invés de ele tentar voltar para seu corpo original o mais rápido possível para poder ajudar o senhor, ele começa a pensar se não deveria apenas abandonar ele e seu corpo original para trás, e apenas voltar a viver como o grande Daniel, já que esse seu corpo tinha tudo o que ele queria, e conseguia proporcionar coisas incríveis que ele jamais conseguiria ter se estivesse em seu corpo original. Porém, é com a imagem de Logan aparecendo em sua mente que ele percebe que mesmo estando nesse corpo, nada iria realmente mudar. Seus medos e traumas ainda existiriam dentro dele, e o assombrariam independente de qual corpo ele estivesse, porque o problema, ao contrário do que ele achava, não estava em sua aparência, e sim na forma que ele vivia a sua vida, sempre fugindo e botando a culpa de seus problemas em sua aparência, acreditando que ele nunca conseguiria fazer alguma coisa se estivesse em seu corpo original. Só que é lembrando de Duck, e em como mesmo ambos enfrentando as mesmas dificuldades por conta de suas aparências, Duck continuava se esforçando e seguindo em frente, que Daniel decide parar de fugir e enfrentar seus problemas, recobrando a consciência em seu corpo original e enfrentando um grupo de jovens que no fim são derrotados, fazendo Daniel descobrir que eles eram responsáveis por ter tido suas coisas roubadas, recuperando não só o dinheiro do senhor, como também as suas coisas. No fim de tudo isso, o senhor consegue ir até o casamento de sua filha, onde ele acaba descobrindo que todo aquele tempo ela estava esperando pelo seu retorno, e Daniel acaba voltando para a casa de sua mãe, onde acaba sendo surpreendido ao descobrir que Zoe, por algum motivo, estava em um relacionamento com Logan. Zoe, após ler a carta de Daniel e se sensibilizar com ele, decide fazer um acordo com Logan, onde ela sairia com ele em 10 encontros, contanto que ele parasse de perturbar Daniel, algo que estava sendo extremamente difícil dela continuar fazendo. Então, quando Daniel descobre o que ela estava fazendo por ele, e o quanto de sofrimento ela estava precisando aguentar, ele decide enfrentar Logan para pôr um fim em tudo isso. Tendo mudado a forma como ele se enxergava, Daniel finalmente tinha coragem o suficiente para enfrentar Logan cara a cara. Porém, suas chances de vencer contra ele pareciam ser impossíveis, já que existia uma grande diferença de poder entre eles. Enquanto Logan tinha muito mais força e experiência em luta, Daniel apenas sabia como lutar pelas experiências que ele adquiriu em seu outro corpo, fazendo parecer que Daniel, infelizmente, não conseguiria fazer nada, a não ser espancado repetidas vezes por Logan. Porém, foi quando Logan acaba falando que se Daniel conseguisse forçar ele a usar sua mão direita, que ele deixaria Zoe em paz, que Daniel decide ir com tudo para cima dele, utilizando todo o esforço dentro dele para conseguir tornar isso possível. E é com uma sequência de golpes certeiros na cara de Logan que ele acaba forçando a utilizar sua mão direita, o que apaga Daniel instantaneamente, mas ao menos faz ele conseguir cumprir o seu objetivo, libertando finalmente Zoe desse inferno que ela estava presa. Daniel finalmente tinha mudado completamente e superado qualquer trauma restante dentro dele, deixando o seu eu antigo para trás e se tornando uma nova pessoa. Uma pessoa que finalmente entendia que o problema não estava em como ele aparentava, e sim na forma que ele próprio enxergava a si mesmo. Lookism é com certeza uma das webtoons que eu mais adoro ler, não só porque ele aborda um problema sério que pessoas passam por conta da aparência física e que precisa sim ser falado para que isso não continue acontecendo, mas como também ele mostra como às vezes nós mesmos podemos acabar dando muito mais importância para a aparência do que realmente deveríamos, por conta do medo que existe dentro de nós de ser rejeitado ou não aceito por outras pessoas. Mas a verdade é que isso não importa, porque a beleza é algo muito subjetivo. Tanto que os padrões de beleza estão sempre mudando e cada região do mundo possui um padrão diferente do outro. Então, como é que é possível a gente se encaixar em um, sendo que não existe um consenso geral do que é ser bonito?
Sempre irá existir pessoas babacas que irão maltratar ou julgar a gente por conta da nossa aparência. Mas é preciso lembrar que isso não define quem a gente é. E nem que todas as pessoas nos tratarão dessa mesma forma. Não é porque uma pessoa te acha feia que outras pessoas não podem te achar bonita. E nem que isso signifique que você é alguém inferior às pessoas à sua volta. Porque todo mundo possui diversas outras qualidades que as tornam únicas e especiais. Então, não se deixe abalar pela forma que as outras pessoas te tratam ou falam de você. Porque no fim, você é muito mais do que a aparência. Bom, mas é isso por esse vídeo e eu te vejo numa próxima. Tchau!